busca de uma manhã mais feliz. Está no ar o programa A Caminho da Paz. Boa noite, estamos começando mais um programa A Caminho da Paz aqui, sendo transmitido, pela Rádio Caminho da Paz. Estamos ao vivo aqui na Rádio Caminho da Paz. Quem está ouvindo o nosso programa agora ali pela rádio ou aqui pelo Facebook, pela nossa página, né? Estamos aqui com mais um programa, né? E no nosso programa de hoje temos a presença aqui, começando lá de cima, eu não sei se vocês estão lá em cima, né? Acho que estão. Eu aqui no celular eu vejo de uma forma, às vezes ali na internet, no Facebook, vejo de outra forma, né? Estamos aqui com o Juliano, né? Que dá um tchauzinho lá, Juliano. Esse moço ali, eu acho que é o Jailson. É o Jailson. O Pablo também aqui, no meu lado hoje, né, Pablo? Tá no meu lado mesmo. E nós estamos começando aqui o nosso programa Caminho da Paz com um tema que a semana passada a gente falou sobre se você já tinha visto espíritos, né? Até quem não participou daquele programa está disponível aí na nossa página, né, no Facebook. E o tema de hoje é na hora do adeus. Essa é uma hora muito difícil em que todos nós já passamos, né, por esse momento, né? Qualquer pessoa já passou por isso. Todos já perderam um ente querido, né? Pelo menos um ente querido, todos já perderam, né? E nessa hora, na hora do adeus, a gente tem essa grande dificuldade. Como superar esse momento de dor, gente? Né? Eu sei que acho que cada um aqui desses que estão presentes hoje, aqui meus colegas aqui do programa Caminho da Paz já passaram por isso também. Como superar isso? Deixaria. Olha, primeiro, boa noite, né, pessoal? É uma alegria e um prazer estar participando aí do programa, né? Pela primeira vez online, né? Já participei mais ao vivo, né? Presencialmente. Na realidade, assim, quando a gente chega na doutrina espírita, né? Nós buscamos respostas normalmente, né? E uma das grandes questões, eu acho que é essa, é saber se existe alguma coisa, né? O pós a morte, né? Como enfrentar isso, né? E a gente sabe que eu até não sou tão antigo assim na doutrina espírita, tenho mais ou menos 12 anos, mas o Denilson, que é um pouquinho mais experiente nessa área do que a gente, ele sabe que há uns 20 anos atrás, na casa espírita, 90% das pessoas que chegavam era pela dor, né? Então, pela dor justamente por isso, porque muitas vezes tinham perdido alguém, né? Tinham partido alguém antes do tempo, né? E só que depois que a gente aprende, né, a doutrina espírita, a gente estuda um pouco, a gente entende que a dor ela vai existir, né? Porque a dor da saudade, acreditando em vida após a morte, sabendo o que acontece com esse nosso ente querido ou não, a saudade ela vai continuar existindo, né? O que vai nos diferenciar com o conhecimento da doutrina espírita é que a dor vai existir, a saudade também, não vai existir desespero, né? Porque eu sempre faço uma analogia, né, que quando nós vamos, por exemplo, a um velório de uma pessoa que a gente conheceu, e imaginamos que nós estamos enterrando aquela pessoa. Quando você imagina que você enterra a pessoa, você está aniquilando ela. Ela não vai existir mais, porque você enterrou ela agora e ela acabou. Então, a única coisa que a gente tem para aquele momento é desespero, porque você aniquilou ela, ela nunca mais vai existir, você nunca mais vai ver ela, você não vai mais ter contato, essa mesma pessoa não vai ter mais nada, ela acabou, né? E quando você tem a confiança e a certeza de ir num velório e saber que você está enterrando apenas o corpo da pessoa, a visão é totalmente diferente. Porque você sabe que essa pessoa vai continuar existindo, que ela vai continuar vivendo, que ela vai continuar tendo a experiência dela e que mais? Nós temos a certeza do reencontro futuro e que nós temos também a certeza que podemos nos comunicar com essa pessoa. Porque a comunicação, ela se dá através do nosso pensamento, né?
e conforme a gente vai estudando, e depois aqui durante o programa a gente vai conversar mais sobre isso, há uma série de questões que a gente pode aprender, né, a nos comunicar com essa pessoa através do pensamento e através também de sentimentos que a gente vai sentindo, e aquilo vai se tornando uma resposta para nós desse próprio ente querido. Jailson, gostaria de passar para ti aí, para as pessoas que estão online, né? Boa noite a todos. Já mandar então um alô aqui pro pessoal que já se manifestou, que já está assistindo. Tem os nossos amigos queridos aí de sempre, que estão toda sexta-feira aí assistindo o programa. Então, boa noite aqui para Filomena Jasper, para Débora Comiato, para o Luiz Carlos Camper. Eu não sei falar o teu sobrenome, tá, Luiz? Mas é meu parceiro aí. Luciana Jasper, Morgana Regina Erkman, Elizabeth Soares, Adriana Angeletti, né, nossa colega aí da rádio também, Adriano Postai, toda semana aí, Laura Fernandes, minha mamãe, Juscelia Schneider, Fabline Melo, mandou boa noite, elogiou o tema, a Márcia Alves também mandou boa noite a todos, e é isso aí, que aparece para mim aqui agora. Tem uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, é do capítulo 6, item 5. Irmãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acrediteis no nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Isso é uma mensagem do Espírito de Verdade, foi em Paris, 1860, né? É interessante que nessa passagem aqui do Evangelho, né, ele está dizendo assim, em primeiro lugar, né, que para a gente aprender a amar, em segundo, instruí-vos. E por que essa passagem tem a ver com o tema que nós estamos conversando hoje, na hora do adeus? Porque o Cristo sempre falava isso para a gente, né? Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, se a gente não buscar a verdade, se a gente não buscar o ensinamento, se instruir, é comum, né, Juliano, aí, pessoal que está participando, que a gente fica assim perdido nessa situação. Né? É importante que a gente busque saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Né? Que a gente faça esses questionamentos, né? E a doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec, ela nos traz isso aí, ela traz essa oportunidade de realmente a gente se conhecer, né? Quem é o Denilson, quem é o Jailson, quem é o Pablo, né? Quem é o Juliano. Então você vai começar a se questionar muitas coisas e tu também vai encontrar resposta, né? A doutrina espírita é realmente nesses momentos a doutrina consoladora que o Cristo nos prometeu, né? Então muitas pessoas, até eu aqui pelo WhatsApp, eu tinha recebido antes uma pergunta também, as pessoas geralmente perguntam, né? O que acontece após a morte também? Porque o nosso receio, como a gente não busca essa instrução, é saber como é que está meu pai, né? Como é que está minha mãe? Há muitas pessoas que ficam desesperadas quando enterram um ente querido, que às vezes eles querem ir lá no túmulo, querer desenterrar para ver se ele não está com frio, se ele não está se ele não reviveu novamente, né? Então tem pessoas que vivem momentos desesperadores, né, nessa situação. E então, o que acontece aí, pessoal, após essa morte do corpo físico? Tô na direção. Fique à vontade. Fique à vontade aí. Não, até que só queria comentar ali sobre essa questão, porque é diferente para cada um, né? Esse momento lá porque a gente está vendo também só às vezes a gente fica pensando na tristeza, na saudade do nosso lado, como é que vai ficar. Mas o nosso ente querido também vai ficar com saudade, também é difícil para ele lá no outro lado, né? Então a gente poderia facilitar o lado da outra pessoa também, sabendo que a gente vai se encontrar novamente. Então a tristeza ela é normal, é natural, é a saudade, mas
a gente não pode ter o sentimento de querer a pessoa de volta, porque daí lá onde ela está, ela vai sentir essa nossa questão ali, vai sentir que a gente quer ela de volta e isso vai atrapalhar ela, né? Então ela vai estar lá preocupada com o que ela deixou aqui. E se ela perceber que a gente está bem, apesar de estar com saudade, vai ficar mais tranquilo, porque ela já tem alguns problemas para lidar com uma vida totalmente diferente, né? Então é mais ou menos como se ela tivesse ido para um país que ela ainda não sabe muito bem a língua, não sabe muito bem como é que se vive naquele país. Ela está aprendendo a lidar de novo com uma nova realidade. É claro que a verdadeira vida é aquela, a gente sempre volta para lá, mas da mesma forma que quando a gente nasce, a gente aprende de novo a falar, relembra alguns passos, né? O espírito, quando chega lá, a primeira coisa também, ele começa a se ambientar de novo, ele começa a aprender a lidar de novo com aquela nova situação. Então, essa chegada ao mundo espiritual, ela é diferente para cada um, porque depende de como que a pessoa vivia aqui. Se era uma pessoa muito materialista, ela vai ter mais dificuldade. Então, até nas aulas do ESD, o Juliano vai lembrar, talvez tenha visto há pouco tempo, ele tem lá assim, um treino para a morte. E ele vai dar algumas dicas de como que a gente pode facilitar a nossa chegada na outra dimensão. Porque a gente se prepara para muitas coisas, mas ninguém se prepara para esse momento. Tanto o próprio nosso, quanto de um ente querido, né? E é claro que não vai ser numa conversa, né, Denilson, de 1 hora, né, um bate-papo, que a gente vai já saber fazer isso, né? Isso às vezes demora um tempo, né? Lendo o Evangelho, estudando a doutrina, tomando consciência, compreendendo o que nós vamos encontrar lá, que daí quando chegar no momento do velório, não vai ser tão difícil, não vai doer tanto assim, porque o reencontro ele é certo, a gente só não sabe o tempo. Tem uma questão importante aí que o Pablo citou, eu sempre faço uma analogia justamente dessa viagem, que é assim, a primeira coisa que eu acho que nós temos que ter em mente, acho que não tenho dito nisso, é que nós precisamos acabar com aquele dia do descanso em paz, né? Quem parte, quem desencarna, quem morre, não está descansando, né? A pessoa está viva, ela continua viva como nós estamos vivos aqui. Então, esse é o primeiro passo que nós temos que entender, né? O que acontece após. A pessoa está viva. Então, vamos essa palavra do nosso vocabulário, porque ninguém está descansando, né? E a partir do momento que a gente sabe que a pessoa está viva, mas está viva fazendo o quê? Está viva aonde? Né? Então, é como o Pablo colocou, né? Eu sempre faço essa analogia da viagem, porque se eu desencarnar hoje, eu vou para um lugar que eu não conheço, que normalmente, no primeiro momento, eu vou ver pessoas que eu não conheço, ou pelo menos não me recordo delas, posso até conhecê-las, mas não me recordo naquele momento, e eu vou, né, buscar um trabalho novo daqui a pouco, um estudo novo, uma casa nova, um lugar para morar novo, enfim, é tudo novo. E a minha família, a minha mulher e meu filho, eles vão ter saudade de mim, obviamente que vão. Mas a minha mulher, ela vai continuar morando no mesmo apartamento e vai ter o meu filho junto com ela. E ela vai continuar trabalhando o mesmo trabalho que ela trabalha. Então, para quem vai ser mais difícil a partida? Para ela, que vai continuar com a rotina dela modificada, mas vai ter uma base? Ou para mim, que vou ter a mesma saudade que ela tem, as mesmas dificuldades que ela tem, e ainda vou ter que me adaptar a uma vida totalmente nova, né? E não vamos esquecer de uma coisa mais importante nisso, que quem está encarnado normalmente não vê a pessoa desencarnada, mas os desencarnados, na sua grande maioria, podem nos ver com muito mais facilidade e nos sentir, né? Então, por exemplo, um cônjuge, né, que parte para o mundo espiritual, naturalmente, quem ficou normalmente vai construir sua vida, vai casar de novo, por exemplo. Então, a pessoa ainda vai ter que lidar com essa dificuldade, né? Então, nós temos que realmente riscar dessa questão da nossa vida de descanso em paz. Ninguém está descansando, a vida continua, as pessoas que chegam ao mundo espiritual mais cedo ou mais tarde vão tomar consciência, né, de que a vida continua e vão recomeçar suas vidas, estudando, trabalhando e vivendo de uma maneira nova, mas continuando a jornada.
Jailson, comentários ali do pessoal, podia... Tem sim. Tem comentário e tem pergunta já. Já pode se preparar, tá, Então, Juliano? vai se preparando. A pergunta é sempre convidado. Andréa Pauli mandou assim, ó, boa noite, minha mãe fez a passagem no sábado, então obrigada por esse lindo programa tão especial. Andresa Fernandes mandou boa noite a todos. André Tolardo, nosso colega aí da rádio também, nosso amigo da rádio. Boa noite. Boa noite da Graziela de Andrade. Boa noite da Nice. Saudade da Nice, né? Ah, ah, ela tem um outro nome e ela pediu para mandar só boa noite para Nice aqui, tá? Então, vamos chamar ela só de Nice, como ela gosta de ser chamada. E o Marco Antônio Dias de Agrolândia, mais uma vez aí com a gente, mandou boa noite. Cida Angeletti, a Teri de Moraes, a nossa amiga também da rádio, mandou uma pergunta, ó, sabendo que a vida continua, como podemos saber notícias dos entes desencarnados? Essa é uma pergunta frequente quando as pessoas chegam à casa espírita. E aí, pessoal? Como saber? Como receber? Até eu estava comentando com o Pablo hoje, né, sobre isso. A gente vai tentar fazer, dar uma continuidade nesse programa que a gente está fazendo aqui hoje, porque ele é muito amplo, esse tema nosso de hoje, né? E aí nós vamos chegar nas questões das mensagens psicografadas, das psicofonias, né, dos espíritos, às vezes nossos entes queridos que se manifestam em alguma casa espírita, a gente sabe que isso também acontece, né? Então tem várias formas, né, do espírito se manifestar, né, de tentar manter um contato com os seus, não necessariamente com seus entes queridos, né, mas daí depois a gente vai conversar sobre isso. Eu queria que o Juliano respondesse a pergunta dela ali, daí. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos, como eu falei antes, como a dificuldade é maior para quem parte do que para quem fica normalmente, a primeira coisa que a gente tem em mente é auxiliar essa pessoa que partiu, né? Esse é o nós temos que partir. Juliano, mas como é que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa que partiu, se eu não a vejo ou não a ouço, né? Através da nossa oração, através dos nossos pensamentos, né? Existe uma série de obras espíritas que nos trazem o quê? Que uma oração dedicada a alguém que já partiu, essa pessoa recebe no mundo espiritual como se fosse uma chuva, né? De pequenos flocos de energia, uma energia balsamizante, uma energia revigorante, uma energia de amor que essa pessoa recebe. E isso muitas vezes é extremamente necessário para essa pessoa. Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a se comunicar, né, com o nosso ente querido é dedicar essa oração, esse amor, esse pensamento positivo. Como o Pablo falou lá, nunca, né, entrando na questão de que ela não deve ficar lá, que ela volte, é imensa, e não cair no desespero, porque, na verdade, a pessoa no mundo espiritual. E a partir do momento que a gente começa a nos... Ô, Juliano, só um pouquinho. Teu som tá falhando, eu não tô conseguindo ouvir. Tá pipocando, sabe? Teu áudio. Vamos ver. Deve ser a conexão, porque eu, de vez em quando, de vocês também dá uma pipocadinha, ver se melhorou agora. Eu tô ouvindo bem. É que... Tá? Mas eu aqui tô vendo pipocar, assim. Até quando o Jailson falou também deu umas pipocadas. Assim. Não sei se é daí da central? Pode ser que é o teu aparelho também. Não, mas é geral. Que eu tô ouvindo eu acho que esse mesmo problema que deu semana passada, que teve que desligar, né? Não, mas agora voltou normal, né? Mas se só tu tá acontecendo, não. Só se alguém reclamar. Não, o Juliano também, né? Mas vamos lá, então. No Face tá bem pouquinho, tá? Dá uma pipocada só de vez em quando. Aqui tá indo bem. Tô acompanhando aqui, tá indo bem. Então tá bom. Então, continuando. Então, acho que o primeiro passo, como eu disse, é a gente começar a se comunicar através do nosso pensamento, das nossas orações, para auxiliar essa pessoa, né? Porque para que a gente se comunique com essa pessoa, para que a gente receba, né, o que a maioria das pessoas muitas vezes querem, né, receber uma mensagem dessa pessoa, essa pessoa também
ela precisa estar em condição para mandar essa mensagem, né? Se o espírito tiver em grandes dificuldades, ele não vai ter condição de mandar as mensagens, né? Em inúmeras psicografias que a gente vê, muitas vezes o próprio espírito relata que está se comunicando com a ajuda de alguém, né? Com um familiar, com um mentor, né? Normalmente ele cita na psicografia. Então, o primeiro passo, eu acho que a gente realmente saber que essa pessoa está viva, que nós temos a condição de auxiliá-la e devemos auxiliar das nossas orações, dos nossos pensamentos. E daí, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento também, nosso conhecimento dentro da doutrina espírita, nós vamos começar a perceber algumas respostas dessas pessoas. Eu vou contar rapidamente o caso particular meu. Meu pai desencarnou há muitos anos, mais de 30 anos. E eu me comunico com ele hoje. Eu não recebo e também não ouço ele falar no meu ouvido. Mas um exemplo bem simples, a minha mãe, uns meses atrás, ela teve um sonho com meu pai, né? Sonho, entre aspas, né? Um encontro. E a dificuldade é da minha mãe, não é do meu pai, que a minha mãe é encarnada ainda, mas ela passa uma dificuldade na vida dela. E ela teve um sonho ruim com ele. E como ela contou um sonho ruim, eu fiquei com aquela impressão ruim. E eu fui viajar, trabalho viajando, viajei, e quando eu estava na estrada, eu comecei a pensar, fazer minhas orações e pensar fortemente nele, para que ele me desse um recado se ele realmente estava com problemas, porque todos os encontros que eu tive com ele, né, no mundo espiritual, através do sonho, né, durante todos esses anos, ele estava bem, eu via ele bem, né, e naquela viagem que eu fiz, pedi para que ele me mandasse uma mensagem, e alguns minutos depois, eu senti a presença dele dentro do carro, né, e a emoção era fortemente e boa, então ele me respondeu que ele está bem, né? Que o sonho que a minha mãe teve talvez seja um problema dela, não dele no mundo espiritual. Talvez ela esteja enxergando ele não num lugar tão bem, porque ela está com dificuldades, né? Então, isso seria daí já um outro tema. Mas ele me respondeu que ele está bem, né? Então, isso vai, aos poucos, da gente desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa mediunidade, né? Lembrando que mediunidade, né, gente, não é... Eu não preciso ver espíritos e nem ouvi-los através do ouvido físico, mas a mediunidade nós podemos ir desenvolvendo ela, né? E nós vamos aprender a conversar com esses nossos familiares e vamos aprender principalmente a obter as respostas deles, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é a gente saber que nós podemos e devemos auxiliá-los, para depois a gente poder começar esse intercâmbio, vamos dizer, como espiritual. Pablo, nós estamos falando aqui, eu queria ver eu estou com o nome de Juliano na cabeça agora, o Jailson. É tudo com J, né? Daí não, o meu é com G. Ah, é verdade, é com G. Eu que escrevi. Sabe que na minha agenda do telefone tu estás com J, tá, Juliano? Sacanagem, né? Eu queria ver alguma coisa sobre livros, Pablo. Tu conhece, assim, que a gente poderia até às vezes até indicar. Chico Xavier fez alguns Jovens no Além, né? Tem bastante livro na literatura espírita, livros assim que possam de uma certa forma ajudar as pessoas, né? Nesse momento aí da perda de um ente querido. Que são de várias formas, né? Isso vai depender de como que a pessoa, o que ela gosta mais de ler, o que ela vai entender melhor. O que é o mais clássico, o mais comum é o Nosso Lar, porque justamente conta a chegada dele lá, né? Tem o livro Voltei também, que vai... Uma vez uma amiga lá na casa espírita perguntou, tá, mas uma pessoa que estava entrando, né? Estudando lá. Pois mas nunca ninguém voltou para dizer como é que é. Daí assim, voltou sim. Além de Jesus, voltou muita gente. Além de Jesus que voltou, inclusive tem um livro chamado Voltei. Muitos não sabem, né? Mas Voltei é uma obra psicografada por Chico Xavier. Então, tem bastantes obras que vão relatando como que funciona lá no outro lado. Então, a série de André Luiz talvez seja a que traz mais informações, que é mais fácil acesso, mais fácil entendimento, né? De André Luiz, né? Eu só queria fazer uma colocação bem rapidinho, disse que o Paulo falou da questão do Voltei, né? De que eu escutei muitas vezes isso, a gente ainda escuta até hoje, né? Que as pessoas que não têm essa crença na vida após a morte dizem que ninguém nunca voltou para contar como é lá e etc, né? E na verdade as pessoas que não procuram, né? Porque
estão voltando aí todos os dias e contando como é do lado de lá. Mas eu tive uma experiência pessoal, um membro da família que não acreditava em nada. Morreu, acabou. Morreu, acabou, morreu, acabou. E a mãe dele desencarnou. Já era uma senhora de idade e desencarnou. E passou alguns meses, um dia ele veio e disse assim, ele disse, poxa, mas eu estou pensando tanto na minha mãe, tem alguma coisa errada. Eu vou lá no cemitério acender uma vela no túmulo dela. E daí eu aproveitei a deixa, né? Eu disse para ele, mas poxa, morreu, acabou, tu vai acender vela para quem? Para quem tu está indo acender a vela lá no cemitério? Se ela não existe mais, se tu mesmo me disse tantas vezes que morreu, acabou. Se acabou, não tem para quem acender vela. Então, isso nos prova, né, meus irmãos, como a crença na vida após a morte ela é inata no ser humano. A gente deixa de acreditar na vida após a morte quando muitas vezes o nosso orgulho, né, muitas vezes o nosso materialismo, ele se sobressai sobre. Mas a crença, a vida após a morte, ela está dentro de nós, né? Jailson, alguma coisa? O pessoal Tem bastante pergunta já. Hoje o pessoal está inspirado. Então, boa noite aqui para Luciana Camargo. A Graziela de Andrade, ela fez um comentário aqui, ela comentou que o filho tem 9 anos e compartilhou com ela já que quando ele fizer a passagem, ele quer se encontrar com ela, né? Então, já está bem enraizado ali, bem tranquilo, né? A continuidade da nossa vida na cabeça do pequeno aí. A Marielle Bueno mandou boa noite. A Keila Aleteia também mandou boa noite. A Márcia Farias mandou boa noite, excelente tema. A Isidória de Souza também mandou boa noite. A Pabline Melo fez uma pergunta aqui. Por que é difícil aceitar a partida mesmo sabendo que a vida continua? Seria por egoísmo? Talvez essa questão que o Juliano falou ali, talvez até um hábito, né? Mesma coisa as pessoas que já estão certas e querem fazer, por exemplo, doação de órgãos. Pergunta para a pessoa, né? Tá na carteira dela lá, eu sou doador de órgãos. Por que ela é doadora de órgão? Porque ela já entendeu que ela não vai precisar mais daqueles órgãos que vão ajudar outras pessoas. Então, ela tem a compreensão de que ela não vai sentir dor, né? Isso já tá na cabeça dela, na ideia dela. Então, como a gente vive hoje, a maioria de nós, a gente vive pensando que não existe nada depois, ou que a gente tem que fazer tudo agora. É meio que inconsciente até isso. Então, imagina só, essa criança ali com 9 anos já começou a ter essa instrução de pequeno, já tem essa concepção. Será que vai ser difícil para ele? Provavelmente não, porque ele já vem com a ideia que isso é uma verdade, porque ele compreende, né? A mãe dele está ensinando, e a gente vai ter que compreender e sentir. Então, quando eu compreendo que ninguém é de ninguém, primeira coisa, não é o meu filho, não é a minha esposa, não é o meu marido, a minha casa. A gente é só administrador disso tudo, inclusive do nosso corpo. Então essa também é uma consciência que a gente tem que exercitar, porque não é fácil, realmente, ela é difícil. Mas tudo tem a ver com apego. Apego às pessoas, apego à matéria. Então eu tenho que exercitar o desapego. Então, nessa aula do estudo da doutrina, que fala sobre preparação para a morte, ela diz assim, Emmanuel diz, ame moderadamente. Quer dizer, a gente tem que amar sem se apegar, que amar sem querer egoístamente o outro somente comigo ou para mim, ou quando eu quiser. E realmente, a maioria dos casos é egoísmo, da gente querer as pessoas perto de nós. Mas se elas não vão estar felizes perto de nós, né? Que é aquela questão do ente querido que já foi. Se eu estou pensando que eu quero ele junto, ele vai sentir essa atração. Se ele ainda não está muito preparado, ainda não está muito equilibrado, capaz de eu atrair ele para mim. Ele vai ficar ruim, eu vou ficar ruim e não vai ser bom para ninguém, né? Uma coisa que o pessoal às vezes pergunta, né? Mas tu é espírita, por que tu fica triste se a pessoa desencarna? Eu faço sempre uma analogia assim. Se você precisa se afastar da sua esposa,
tua esposa não vai ser tirada de ti, não vai desencarnar, mas ela vai ter que se mudar para outro país e tu não vai mais poder ver ela. Tu sabe que ela tá vivendo lá no outro país, tá tudo certo, continua, tua vida continua, a vida dela continua. Mas tu não vai sentir falta, não vai ficar triste. Então é a mesma coisa, a vida dela continua, mas tu não tem mais o contato. Então a tristeza que fica no nosso coração é por conta disso. A gente não vai ter esse contato por um bom tempo. Tem uma questão importante que a gente tem que entender nisso aí tudo, e isso até não é só doutrina espírita, mas já entra um pouquinho a questão da psicologia e até também, é que nós temos que entender que existe o período do luto na nossa vida quando alguém desencarna, né? E o luto, ele precisa ser vivido, né? Então, isso sendo espírita, não sendo espírita, tendo crença em vida após a morte ou não, nós vamos passar pelo período do luto, né? O período do luto, ele tem fases, né? Então, a gente começa com a negação, né? No começo, a gente tem dificuldade de aceitar que aquela pessoa partiu, fica imaginando que ela, né, vai entrar pela porta, né? Novamente, que as coisas vão ser como era antes, né? E isso, essa questão do ser como era antes, tudo é assim na nossa vida, porque nós temos medo da mudança, né? A gente vê hoje, aí, no processo de pandemia que a gente está passando, muita gente ainda apegada a hábitos que não cabem mais, né? Mas por quê? Porque estão imaginando que a vida vai ser como era antes, né? E ela não vai mais ser como era antes. Não importa, né, que exista uma vacina daqui a pouco ali na frente ou não, mas ela está diferente, ela é diferente. A vacina, o vírus veio para que nós nos tornamos pessoas melhores, diferentes. E quando a gente perde um ente querido, então nós temos que vencer o luto. E ele tem essas fases realmente. Mas há uma questão importante, que eu acho que até é uma palavra melhor para a gente usar do que o egoísmo, é o interesse pessoal. Nós ainda vivemos numa condição, num planeta, né, de provas e expiações, e aqui quando encarnados, que tudo que a gente faz na nossa encarnação, na nossa vida, ele existe por trás disso o nosso interesse pessoal, e ele não é muitas vezes nem é consciente. Eu não faço aquilo por maldade, mas ele é até um instinto, é um interesse pessoal. Por quê? Porque nós temos esse instinto dentro da gente, o instinto de que nós precisamos nos preservar, nós precisamos ser felizes, nós precisamos ver bem, né? Nós queremos o melhor para nós, e isso é natural. Os espíritos mais elevados, eles têm esse instinto, né? Essa questão do interesse pessoal vai diminuindo aos poucos até que vai chegar no estado de Jesus e não vai mais ter interesse pessoal, vai ser o interesse coletivo daí, né? Mas o nosso momento atual é o interesse pessoal. Então, por que é tão difícil a gente se separar de alguém que partiu? Nós estamos pensando nessa pessoa em primeiro lugar? Não. Nós estamos pensando em nós, na nossa dor, na nossa saudade, na nossa dificuldade, né? Quem é pai aqui, quem é mãe? Você vê um filho partir para o mundo espiritual. A tua dor é brutal, sendo espírito ou não, né? E nós estamos pensando naquele momento no nosso filho? Não, nós estamos em primeiro lugar pensando em nós mesmos, porque nós temos saudade, nós temos dor, nós temos vontade de abraçar, nós temos vontade de beijar, e não há nada de errado nisso, gente. É a nossa condição atual, né? Então, essa questão de por que é tão difícil, é difícil mesmo, é difícil. Ela é difícil pela condição, né, como espíritos ainda aprendizes e espíritos em evolução que nós nos encontramos. Eu não sei se vocês recordam no filme Nosso Lar, quando o André Luiz começa a conversar com o ministro lá, né, o seu Clarencio, daí ele diz assim, como é que ele faz para suportar essa saudade da família, dos familiares dele. Você está vendo, André? Lá de cima do prédio, ele estava mostrando lá embaixo aquele monte de povo. Essa é a minha família, né? É que ainda nós não temos essa capacidade de eu ver vocês como minha família universal, como Cristo via, né? Jesus via todo mundo. Então, vamos supor que eu perco um pai, uma mãe, um filho agora, no caso. Mas onde eu estiver, vai ter alguém. O meu vizinho é a minha família, né? Então, a gente nunca está sozinho realmente. Não quer dizer que seja um egoísmo, mas é a nossa maneira de pensar. Por isso que no início ali eu li aquela parte do Evangelho, que quando Jesus diz instruí-vos, né? Justamente por isso, quanto mais instrução a gente tiver, né? Mais capacidade de entendimento nós vamos ter com essas situações.
Eu vou começar a olhar para o lado agora, né? E olhar, poxa, mas eu tenho aqui a pessoa, eu tenho fulano, tenho ciclano, né? Tem vários amigos ao meu lado que eu posso preencher esses espaços e aprender a amar vocês, né? Vamos supor que nós tivéssemos nós quatro aqui agora, que nós tivéssemos ficado em quarentena durante, sei lá, 2 meses só a gente vai criar um vínculo afetivo entre nós que talvez daqui a pouco se torne até igual um familiar normal nosso, né? Um irmão, um pai, uma mãe, que é o convívio que vai fazendo isso também, a gente aprender a gostar de cada pessoa também, né? Então é importante isso aí, da gente começar, acho que talvez até tudo isso está acontecendo para a gente fazer uma introspectiva, para a gente entrar dentro da gente mesmo e começar a avaliar, né? O que é, quais são os nossos valores? Quem ficou aí, né? Todo mundo no começo ficou aí 30 dias dentro de casa, sem poder sair. Então a gente começou a ver também, assim, o que cada um fazia, as reações da esposa, as reações dos filhos, porque a gente nunca ficou tanto tempo assim juntos, né? A gente trabalha, sai, vai para o trabalho, volta àquele determinado horário. Ou mesmo na época quando a gente ia para a escola, né? Quando a gente era pequeno também. Ninguém ficava 24 horas com o pai e com a mãe, né? Nem pai e mãe ficavam com os filhos o tempo todo. E aí, realmente, foi para mim e está sendo uma das maiores provações que eu não sei nas outras encarnações, né? Mas essa realmente ela está fazendo a gente aprender muita coisa. E quem não aproveitar essa oportunidade agora, olha, vai ser difícil uma oportunidade, né? Então, só quando entrar um outro planeta em fase de regeneração, né? Acho que Prosseguir. Tem uma coisa que o Pablo falou ali, que tem uma coisa só, rapidinho, Pablo, já passo para ti, tem uma coisa que tu falaste antes que foi interessante, importante, a respeito, na verdade, que até a nossa ouvinte aí citou do filho dela, né? E uma das dificuldades também que a gente tem dessa questão da separação, né, e da partida dos entes queridos é pela educação que nós tivemos nessa encarnação e muitas vezes nas encarnações passadas, né? Porque a grande maioria absoluta de nós está sendo, né, espírita ou espiritualista, mas com a crença na vida após a morte agora, muito recente, né? Eu tenho ensinado meu filho, tem 4 anos, a gente tem ensinado ele, lógico, dentro da idade dele, que a morte é uma passagem, que a morte da alma, né, do espírito, da essência, não existe, apenas do corpo. E esses dias nós estávamos dando uma volta de carro e eu não sei o que falei para minha esposa, que estava junto, e eu disse, como eu tenho saudade de ser criança, né, de quando a gente era criança. E ele disse assim, pai, não se preocupa, porque depois que você morrer, quando você voltar, você vai voltar a ser criança. E ele tem 4 anos, né? Então, essa dificuldade também que a gente tem é pela crença, pelo ensinamento que nós tivemos, pela carga, né, que a gente traz de herança afetiva e de ensinamento dos pais e das mães, não só dessa vida, mas de outras vidas, de que a morte é ruim, de que a morte é o fim, de que é a aniquilação, que é uma coisa tenebrosa, né? Que parece que não faz parte da vida, né? Porque a morte ela é uma coisa que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente é criado dessa maneira, né? Como o Pablo mesmo disse, a gente vive como se nunca fosse desencarnar, né? não, eu ia dizer só pro Jailson ler os comentários lá, que tá bombando aí. Sim, sim. Posso? Tô liberado? Está liberado. Então, boa noite aqui para Lídia Fiorini, para Larissa Durin, Larissa Nayana Kremer, o Adriano Postai pediu, né, obras para acalmar nesse período de turbulência. Daí tem a perguntinha aqui da Cida, mas daí eu vou deixar depois, tá? Só vou dar boa noite aqui, eu já mando a pergunta da Cida. Tem 2 perguntas, na verdade, aqui tem da... Bom, então, o Adário aqui também, né, o nosso amigo lá de Urubici, que ele é? É, né? Que ele vinha sempre ali no Candeia. Isso. A Nara Garcia Melo, a Nazilde da Silva também mandou boa noite, a Maria Jasper, boa noite. A Sandra Ferreira também mandou boa noite. E o Luiz Carlos Postai, ele é bem parecido com o Adriano, deve ser irmão, né? Então tem a perguntinha aqui, ó. Tem uma pergunta da Anice, né? O que acontece com o espírito que na morte seu corpo carnal não é encontrado? Vai lá, Fique à Juliano. vontade.
Olha, na verdade, assim, né, gente, para o espírito, se ele desencarnou, ele chegou ao mundo espiritual e ele tiver uma condição mediana, né, que a gente chama, que é uma condição, vamos dizer, normal, que não é um espírito que tem uma carga energética muito ruim quando ele desencarna, ele vai ser auxiliado, ele vai ser encaminhado, né? Então, não vai fazer muita diferença para esse espírito se o corpo dele já foi encontrado ou não, né? Nós vamos procurar sempre reconhecer que o que realmente importa é a essência, somos nós, não o nosso corpo, né? Então, se o espírito, como eu disse, ele tem uma condição, ele vai ser recolhido, vai ser encaminhado, vai ser tratado. Agora, vai depender muito de que maneira esse espírito desencarna, de que tipo de morte ele teve, e em que condição, né, espiritual de elevação ele está. Porque é claro que muitas vezes, por exemplo, um assaltante, né, que acaba desencarnando, por exemplo, numa troca de tiro com a polícia, sei lá, ele pula num rio, por exemplo, né, nessa troca de tiro, e ele acaba se afogando, né, e o corpo dele não é encontrado. Então, não é pelo corpo não ter sido encontrado, mas provavelmente ele vai chegar ao mundo espiritual em perturbação, porque a última impressão que ele teve antes do desencarne foi uma troca de tiro, né? Então, olha a carga energética que ele vai chegar ao mundo espiritual, né? De que maneira ele vai chegar ao mundo espiritual. Então, a questão toda não seria do corpo ser encontrado ou não, mas sim da condição do espírito, daquele momento que ele desencarna, da maneira que ele viveu. Isso sim seria muito mais, né? Não seria, é muito mais importante para o espírito que desencarna do que propriamente se o seu corpo foi encontrado ou não. Talvez interessante também seria essa evolução desse espírito no momento, né? Porque lembra o filme Ghost? É um filme sempre legal de usar como exemplo. Quando o personagem ele é assassinado, é um assalto, né? Depois ele percebe que foi o melhor amigo que combinou, mas era um assalto. Ele não sente na hora e sai correndo atrás do cara que esfaqueou ele e nem percebeu que tinha sido morto. Ele já saiu e foi atrás dele. Então o que está perturbando ele ali foi a situação. Foi ele descobrir que foi um amigo, foi a maneira como foi, né? Então ele se apegou àquilo ali e não aceitou, por isso que existem as obsessões, né? Que a doutrina nos ensina, porque são pelas situações que acontecem com o espírito. Então, se por exemplo a pessoa não foi encontrada e ela talvez já está no mundo espiritual, né? E aquele motivo foi perturbador, ela pode estar incomodada com como foi a situação e talvez até sentir as impressões, as emoções das pessoas que estão emitindo pelo fato dela não ter sido encontrada, né? Talvez isso até atrapalhe essa pessoa. Mas isso vai depender de como que ela lidar com isso lá quando ela chegar. Por isso sempre Jesus dizia para a gente perdoar sempre, né? Todas as vezes, porque não vai ser nós que vamos resolver essa questão. Né? Pessoal, tem mais perguntas ali, Jailson? Tem sim. Pode continuar, então. Tem perguntas e alguns comentários, né? A Anice já mandou um que entendeu, né? Então é legal quando a gente já tem essa resposta aí, né, do pessoal. Tem uma pergunta aqui da Cida Angioletti. Ela mandou assim: minha mãe faleceu já fazem 18 anos. Como saber como ela está? Tem alguma forma de a gente saber como a mãe da Cida está? Eu acho que o formato que o Juliano falou ali, do exemplo dele com o pai dele, é um dos que mais funciona muito bem. Então, às vezes, o exemplo do Juliano foi no consciente, né? Ele parou, fez uma prece, já conversou mentalmente. Também, outra alternativa seria antes de dormir. Você pode pedir para encontrar em desdobramento, em sonho, o Juliano também encontrou do sonho, né? Você pode pedir, olha, se for do meu merecimento, né? Se for possível, eu gostaria de encontrar com o meu ente querido que você quer encontrar. Talvez aconteça de você não lembrar as imagens desse encontro, mas você vai sentir. Você vai sentir que se encontrou, vai sentir que ficou bem, que acordou melhor, que está mais tranquila. Então, as obras espíritas relatam muito isso. Inclusive, nos desencarnes de crianças,
Até a gente está lendo agora, estudando o livro Entre a Terra e o Céu, daquela série de André Luiz que eu comentei. É muito interessante, que fala de um lugar onde vão as crianças, que é uma creche. E aí, de noite, eles levam as mães em desdobramento para se encontrar novamente com as crianças para matar essa saudade, porque elas estão sofrendo muito, né? Então lá tem as professoras que cuidam das crianças, que dão as tarefinhas, e aí nesse momento de noite, os espíritos benfeitores, eles levam, né? As pessoas não vão sozinhas, encaminham elas até lá, fazem esse encontro, essa aproximação, a mãe mata a saudade. Olha só que como Deus é bom, né? A mãe mata a saudade e ela acorda melhor. Ela não vai lembrar da cena, mas ela sente, ela fica melhor. Ela vai dizer, poxa, acordei melhor agora, não sei o que aconteceu. Mas são esses encontros aí. Eu queria só colocar uma questão aí também, que existe, gente, sempre a questão da psicografia, né? Aqui na nossa região a gente não tem essa psicografia pública, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Mas existe outros centros, em outras cidades, né? Então, se a gente tiver muita vontade, né, a gente pode procurar também uma casa séria, né? Que seja uma casa séria. Chico Xavier psicografou aí durante, sei lá, 60, 70 anos, né? E eram psicografias públicas. Então, muitas vezes a gente procurando uma casa dessas, quem sabe a gente tem a oportunidade, o merecimento de receber uma psicografia de um ente querido, né? Eu tenho uma prima de uma cidade próxima aqui, meu tio desencarnou há alguns anos e ela foi para Minas Gerais e recebeu 2 psicografias dele, né? Ela foi uma vez, não recebeu, foi a segunda vez, recebeu, e foi a terceira vez, recebeu de novo, né? Alguns anos, aí, acho que 2, 3 anos, teve aquele rapaz aqui em Rio do Sul, né, que fez algumas psicografias públicas, várias pessoas aí receberam, né? Então, quem tem tanto essa vontade assim, existe essa ferramenta também da questão da psicografia pública, né? E assim, né, só para completar aqui no mesmo tema, Denilson, tem um comentário da Eliana, né, que ela é aluna do Sérgio e minha no ESE, e foi até um tema que a gente falou, né, ontem na aula, e ela colocou aqui, ó, quando um filho desencarna é a pior das provas. Ela vê como a pior das provas. E é muito bacana isso que o Pablo trouxe, né? E muitas pessoas não sabem, né, dessas situações aí, mas é bem bacana as pessoas saberem, né, que existe essas situações. As crianças estão amparadas, né? Principalmente as crianças, eu acho que estão amparadas, né? Então, e é importante também a gente entender que o fato da gente estar encarnado, a perda, né, às vezes a gente busca, como saber se ele está bem, né? Eu queria conversar, eu queria receber uma mensagem para saber que ele está bem, daí minha vida vai ser melhor. A gente tem que entender que o fato de a gente estar encarnado, essa perda, ela faz parte das experiências que precisamos ter aqui, né? Encarnados, para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Precisamos entender que um dia a gente vai ver eles de novo e que tudo isso é natural e faz parte, né? Eu posso falar por uma experiência minha, porque o ano passado, quem me conhece melhor sabe que a gente perdeu um filho, né? Recém-nascido. E a primeira questão que nós temos que ter na vida é o entendimento como nosso amigo falou agora, do porquê nós estamos aqui, né? O Haroldo até fala isso numa palestra, até um nosso amigo aí agora perguntou antes, mandou uma mensagem antes indicando livros, né, para esse momento atual, para essa aflição toda. Eu recomendaria que assistisse aí no YouTube algumas palestras do Haroldo Dutra Dias falando sobre transição planetária. Ele tem uma aí de 2 anos atrás, que não é da época da pandemia, né? E que serve exatamente para o momento de agora. E é fantástico. Então, o nosso amigo aí, procure aí no YouTube, né? Haroldo Dutra Dias, Transição Planetária. Mas voltando ao tema, nós precisamos entender o motivo das coisas. Nós precisamos saber que o sofrimento, ele tem uma justificativa, ele tem um motivo, porque até está no Evangelho, se eu não me engano, é o Evangelho segundo o Espiritismo, não vou me recordar agora o trecho, mas que Paulo, né, nas suas viagens lá e tudo, chegou um momento que ele estava
desesperado, estava sofrendo muito, estava sendo muito perseguido, e ele foi condenado lá a chibatadas, né? Imagina o que é uma chibatada, né? Um chicote com uma ponta de ferro dilacerando a carne dele, batendo, e ele já era um ancião naquele momento, e ele estava a ponto de desfalecer, e as pessoas não entendiam como ele não se revoltava contra aquilo, e, né, e não gritava, pelo menos, contra aquilo. E ele chegava a momentos que ele tinha vontade de se revoltar, e tinha vontade, né, de gritar com aquilo. Mas ele se lembrava do encontro que ele tinha tido com Cristo, né? Então ele sabia que aquilo tinha um motivo, tinha uma função. Então, quando a gente sabe, vamos pegar uma mãe quando está tendo um parto normal, a dor é muito grande, é uma das maiores dores que existe na humanidade, físicas, a dor de um parto, né? Para algumas menos, para algumas mais, mas é uma dor terrível. Acompanhei de perto, não sofri a dor, mas acompanhei, então é uma dor terrível. Mas a mãe sabe que naquele momento tem um motivo o sofrimento dela. Ela vai dar à luz. Então é um sofrimento duro de se passar, mas não há desespero, porque há motivo. Então, quando há motivo para alguma coisa, nós sofremos menos. Nós temos mais condição de contornar e de enfrentar aquela situação. Então, uma coisa que o nosso amigo Jesus colocou é justamente isso. Nós sabemos e entendemos, apesar de toda dor e toda dificuldade, que há um motivo, né? Que nós nunca estamos sozinhos e que Deus não abandona nenhum dos seus filhos, nem aqueles que partem, nem aqueles que ficam. Então, quando a gente tem essa certeza, essa convicção de que há um motivo, de que há uma razão para esse sofrimento, que há uma função para esse sofrimento, ele se torna mais fácil da gente lidar com ele. Continuando, pessoal, aqui com o nosso programa Caminho da Paz, quem está nos ouvindo, às vezes eu esqueço que a gente não está só no Facebook, né? A gente está na rádio, na web rádio Caminho da Paz, estamos ao vivo, né? Na web rádio. E para quem quiser participar, né, pode fazer sua pergunta, deixar aqui na timeline, ou pelo nosso WhatsApp, nosso telefone, Pablo, eu nunca gravo. 479-9107-8899. 479-9107-8899. Esse WhatsApp está lá no nosso site, que é radiocaminhodapaz.com.br. No aplicativo também, pode baixar na sua loja de aplicativos do celular, no Play Store ou na Apple, né? Aí lá no aplicativo, tem lá no canto esquerdo superior, você pode mandar uma mensagem também pelo WhatsApp, ele já cria um atalho, ou mandar um recado pra gente, pedir uma música, deixar o seu recado, como o que você está achando dos nossos programas, é muito importante a participação. Certo. Jailson, perguntas ali? Comentários. Tem um comentário aqui tem alguns comentários, né, do pessoal que a gente já deu boa noite, falando, né, sobre a dor, né, da perda. E tem, então, uma boa noite aqui da Neide, que ela entrou, né, um pouco depois, nossa querida Neide, né, foi minha orientadora aí no ESD, né, junto com o Pablo. E boa noite da filha dela, ela mandou boa noite pra mãe, tem que mandar boa noite pra nós também, né? Não pode só mandar boa noite pra mãe. Ela mandou pra nós antes. Ela é amiga da filha da Neide, nossa amiga lá de Blumenau. E tem um comentário da Nazide da Silva. Ao termos a certeza de que a vida continua depois da desencarnação, o desespero tão comum na maioria dos velórios torna-se mais brando. Marli Migliori também mandou boa noite. E tem um comentário aqui da Neide, dizendo que, falando do desencarne, né, da mãe dela há pouco tempo, e que ela já teve notícias dela no mundo espiritual 2 vezes, né, que ela vai sentir sempre a falta dela, mas é confortante saber que ela está bem, certo? O pessoal, assim, às vezes, não sei se alguém tinha falado alguma coisa, eu acho que comentaram antes, né? Da gente saber como é que está o nosso pai. Posso saber como é que está o meu pai no mundo espiritual, meu filho, né? Minha mãe. Isso é uma coisa muito delicada. Eu, por exemplo, também, meu pai desencarnou há 10 anos de câncer, né?
E eu participo há 32 anos já da Casa Espírita, participo de sessões mediúnicas, eu sou um dialogador, converso com os espíritos no trabalho mediúnico, mas o meu pai é meio safado, ele nunca apareceu por lá, sabe? Entende? Então, meu pai era negro, né? E daí ele sempre me chamava, nós era tudo branco mole, né? Ele disse, pô, então hoje ele dizia é o meu preto mole, né? Porque a gente brincava muito um com o outro, né? E o interessante é que, por que de repente, eu não teria medo, né? Porque a gente já está dentro do movimento espírita há muito tempo, né? Então, a gente sabe que durante o sono nós conversamos com os nossos entes queridos. Nós somos levados até eles, ou eles também, eles podem trazer eles, depois de um certo tempo, aqui para a gente. Eu me recordo de uma situação em que o espírito estava no mundo espiritual e o filho foi numa casa espírita pedir uma carta, uma mensagem, né, do espírito, do pai dele. E o pai, nesse momento, às vezes a mensagem não vem diretamente através da psicografia, não vai vir diretamente através do meu pai. Às vezes a espiritualidade pede como se fosse um repórter, né? Ele vai lá, entrevista o meu pai e escreve tudo aquilo que meu pai quer passar para os filhos na Terra. Aí eles trazem essa reportagem, trazem essa mensagem, né? E vão tentar passar para o médium. E quando eles tentam fazer isso para um cidadão que estava pedindo na Terra, o pai dele disse assim, eu não vou mandar mensagem nenhuma, mas por que o senhor não quer? Eles nunca deram bola para mim quando eu estava em vida, nunca se importaram comigo, por que eu vou lá agora consolar eles? Não quero saber. Eles que podem ficar com as culpas deles lá, né? Com a consciência culpada, né? Então, muitas vezes, tem vários fatores que os espíritos não se comunicam. Eles estão em tratamento. Se um cidadão desencarna agora, por exemplo, se desencarna em massa do Covid-19, né? As pessoas, às vezes, elas chegam no mundo espiritual com sonolência. Se elas desencarnaram aqui sob sedativos, elas chegam no outro lado sob sedativos. Elas não saem bailando lá do outro lado, oi, tô tudo bem, já se foi, meu corpo ficou lá, né? Meu corpo físico, não é assim. A pessoa, geralmente, às vezes é levada até em maca, né, para o mundo espiritual. Ela vai para um hospital no mundo espiritual e ela é tratada lá, né? E às vezes ela fica um bom tempo nesse hospital internado até que ela possa ter condições de atinar um pouco a situação dela, né? Então a gente acha assim, não, eu já quero uma mensagem, o meu pai morreu hoje, amanhã eu já quero saber. Gente, isso até é uma imprudência muito grande da nossa parte, porque... Isso. Agora tu me lembrou daquela passagem do Lázaro? Uhum. Tem no Evangelho, Lázaro. daí Lázaro tá lá, daí ele diz, então deixa eu voltar, vamos voltar lá para falar para meus filhos que a vida continua, né? Para eles cuidar, para eles terem mais cuidado. Ele disse, não, eles têm o Moisés e os profetas. Isso é a mesma questão, né? Claro. Então, às vezes a gente acha assim, não, mas eu quero uma informação agora. Existem vários fatores, que nem o Juliano agora. Ele perdeu, né, o ano passado, um filho recém-nascido. Mas vamos supor que perdesse um filho, sei lá, de 2 anos, 3 anos. Muitos espíritos têm esse desencarne precoce para cumprir uma etapa de outra vida, né, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes eles já estão em trânsito para reencarnar, né? Muitas vezes eles estão em trânsito para ir para outro planeta. Ou, de repente, estão fazendo algum trabalho no mundo espiritual. Suponhamos que eles estão lá já fazendo, alguns deles estão fazendo parte de uma caravana de recolhimento nos umbrais, né? De repente, meu pai está lá trabalhando. E eu aqui na Terra fico pedindo, meu pai, eu quero que meu pai esteja 24 horas disponível para mim. Não é assim, gente. Como nós também não estamos disponíveis para as pessoas 24 horas por dia, a gente acha que é assim, né? Por exemplo, eu posso fazer uma prece agora, vou fechar meus olhos, vou rogar a Deus e pedir que meu pai, nesse momento, ele traga uma mensagem. E se nesse momento ele estivesse agora estudando no mundo espiritual ou fazendo uma palestra, suponhamos. Só um pouquinho, eu vou parar a palestra aqui, que eu tenho que ir lá dar um recadinho pro meu filho, que ele tá me evocando agora. A coisa não funciona assim, né? Então a gente tem que aprender a respeitar isso tudo, porque muitas vezes, nesse caso, quando a gente procura demais também uma mensagem do ente querido, pode ocorrer também de vir mensagens falsas. Porque a gente sabe que existem falsos médios, né? Existem médios que às vezes até abusam do sofrimento das pessoas nessa hora do adeus e às vezes sai fazendo, né, cobranças por atendimentos. E aí o que acontece? Eles acabam enganando as pessoas muitas vezes, e muitas vezes pode vir um espírito ali e não é o meu pai. Até tem uma frase que diz, como o Pablo, né, Pablo sempre comenta, aquela evocai a pedra, né, e ela vos responderá, não é assim? Então, muitas vezes,
Se a gente pedir, eu quero que o meu pai apareça aqui agora e dê uma mensagem, pode vir outro espírito, né? A gente falou no outro programa, espírito zombeteiro, algum espírito brincalhão, e ele pode aparecer sim, né? Ele pode vir. Então, Allan Kardec sempre pediu critério nessas manifestações. Então, por isso que a regra melhor seria a gente saber assim, Deus é justo e bom, ninguém fica abandonado, ninguém. Não importa, pode ter sido um estuprador que morreu agora. Ele é assistido, ele é recolhido pela espiritualidade. Então, por isso que o Chico Xavier sempre dizia assim, Chico, eu queria receber uma mensagem do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Ele disse, meu querido, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Eles é que tem que chamar a gente. Quando eles querem falar com a gente, aí é mais fácil. Agora, se a gente ficar pedindo daqui, a gente não sabe o que pode vir. Eu acho que nós vamos guardar agora para o próximo programa. Já deixa ali o mesmo título, né? Bota a versão parte 2, porque tem bastante perguntas pelo que eu estou vendo aqui e já deu o nosso tempo, né, Denilson? Verdade. Nós temos mais. Mas nós vamos continuar então, né, Pablo, no próximo programa? Sim, as respostas que a gente não respondeu hoje, a gente já começa com elas, né? Sim. Então a gente vai continuar então. Mais alguns avisos aí, Jailson? Tem perguntinhas aqui, mas daí vai ficar pro próximo programa. Então tá certo. E então pode se despedir já o Jailson, o Juliano, já mandar um abraço pro pessoal aí. Boa noite. Então, boa noite para todo mundo, né? Agradeço mais uma vez o convite da participação e só deixando como mensagem final, né? A primeira questão sobre essa crença na vida após a morte. Se todos nós conseguíssemos ver, né, o mundo espiritual, ainda assim ia ter gente que ia dizer que aquilo não era verdadeiro, né? Então, por isso que nós não temos essa faculdade de todo mundo ver o mundo espiritual. Então, nós, como ser individual, nós precisamos buscar, né, o nosso conhecimento. E uma coisa eu dou 100% de certeza para todos que nos ouvem, né? Se a gente buscar conhecimento com calma, né, sem uma fixação de buscar uma mensagem do ente querido, aos poucos nós vamos encontrando tanto essas respostas que buscamos, através do conhecimento e mesmo através da nossa mediunidade, através das sensações, dos sentimentos, nós vamos encontrar essas respostas. E como eu disse, nós perdemos um filho ano passado, e todas as respostas que nós tínhamos, todas as perguntas que tínhamos na época, né, a família, né, tinha, nós obtivemos respostas através dos estudos, através do sentimento, através de buscar essas respostas, mas não da maneira que a gente imaginava. Mas a gente teve essas respostas e tem a certeza de que ele está bem, né? Que o espírito envolvido está bem. Era isso, pessoal. Um abraço. Um abraço, Juliano. Obrigado aí pela presença, né? Até uma próxima oportunidade. E gostaríamos também, para quem pode continuar ouvindo a nossa rádio, né, através do aplicativo, ou até mesmo digitando ali, né? radiocaminhodapaz.com.br, e o nosso telefone de WhatsApp é o 91 078999, né? 8899. 8899. É porque agora eu sei porque eu estou com o site aberto aqui da rádio, tá? Então a programação continua aqui no Facebook mas na rádio continua com programas. Lembrando que a gente tem a novela Nosso Lar, né? Todos os dias amanhã, aqui. Né? Reprise amanhã. Né? Temos todos os dias aqui a novela, menos domingo, né? Eu acho, sábado acho que não tem, tá, Fábio? Se eu não me engano. O nosso programa aqui tem amanhã, sim. A Caminho da Paz. Quem não pegou o programa todo aqui pelo Facebook, pode sintonizar lá na rádio Caminho da Paz. Você vai ouvir das 11 ao meio-dia, vai passar a reprise desse programa. No YouTube também. No YouTube também. Então, todos fiquem com Deus e até o próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite.